Oi meninas, e aí, como é que vocês estão? Gente, eu tô aqui fazendo uma produção de uma passadeira. Olha que linda, 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 linda. Ela já tá com uns quase 90 centímetros. E eu vou fazer aqui mais uma carreira e daí vou vir com um bico, mas o bico que eu vou fazer também, ele é bem grande. Então, eu creio que ela chega aí a 1 metro, né? E fiz com o fio peludinho. Mas enfim, hoje eu vim conversar aqui com vocês um pouco sobre vendas, tá? Eu vou ficar olhando para baixo aqui porque eu vou ir crochetando, tá? Pra otimizar meu tempo. Ai, ai, ai. Não tá fácil, né, gente? Quanto mais tempo a gente conseguir aqui ganhar, né? Melhor. Mas, gente, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre vendas, que é um assunto que tá me, assim, esquentando a cabeça, né? Por quê, gente? O que que acontece? Eu tava vendo um vídeo da... Como que é o nome dela, gente? É Bruna Aleluia? Eu acho que é isso. Que foi uma indicação da Lauren, né? Foi uma indicação da Lauren. E eu fui atrás pra ver, a Lauren falou assim que ela falava sobre vendas. Aí eu pensei, ótimo, é o que eu tô precisando, né? Entender um pouco mais aí sobre vendas pra conseguir fazer as vendas das minhas peças. E, e eu assistindo os vídeos dela e tudo mais, e ela simplesmente vem e fala num vídeo que ela já vendeu 200 mil reais para uma empresa em que ela trabalhava e não tirou, só tirou o salário dela, né? Não tirou comissão nenhuma. Aí ela falou sobre, mas eu vou desenvolver aqui o que que eu pensei enquanto ela tava falando, contando a história dela. Gente, eu também já trabalhei numa empresa que eu tirava esse valor por mês, né? Eu trabalhava, na verdade, fazendo cobranças, né? De pessoas que estavam ali com um pagamento atrasado. E eu tirava mais ou menos esse valor. 200 mil, 300 mil, 400 mil. E pra cima, né? Só sobe. E aí eu fiquei pensando, caramba, ela realmente tá certa. Se a gente trabalha vendendo, no meu caso, vocês podem achar que é diferente porque eu tava cobrando. Só que, gente, se vocês pararem pra pensar, eu fazia a cobrança, mas eu tinha que convencer a pessoa que ela pagar aquela dívida dela seria uma coisa boa para ela. E muitas pessoas eu conseguia convencer, outras não, né? Mas eu tinha que convencer ele, se você pagar, você vai limpar o seu nome, né? E com o nome limpo você pode ter acesso a várias coisas, blá, 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 blá. E eu tinha que, tipo assim, convencer a pessoa que ela pagando seria bom, né? E, gente, eu tirava por aí, né? Mais ou menos esses valores. E eu ganhava um salário de R$ 1.100. Apenas. Não ganhava nenhuma comissão também. Aí eu fiquei me questionando, né? Se eu vendia esse valor, porque era a mesma coisa que vender, né? Esse valor para essa empresa, por que que para mim eu não vou conseguir fazer R$ 1.000 por mês? Porque para você vender os teus tapetes, você tem que convencer aquela pessoa de que ela vai ter um benefício.
comprando aquele tapete, né? Nossa, olha, a sua casa vai ficar linda com essa peça, vai combinar super com a sua casa, né? Você vai conseguir manter a tua casa mais limpa, mais organizada com essa peça. Enfim, você vai ter que convencer aquela pessoa, né? Tanto encher os olhos dela com uma peça bonita, né? Mas você também vai ter que convencer aquela pessoa a comprar aquele seu tapete. E é a mesma coisa, né? E aí eu fiquei pensando, caraca, não é possível que eu conseguia tirar aquele valor por mês, não é por ano, não, é por mês. Conseguia fazer aquele valor por mês para aquela empresa e para mim, vendendo as minhas peças, o meu produto, o que eu produzo, eu não vou conseguir tirar R$ 1.000 por mês. Aí eu comecei a pensar ainda mais sobre, porque eu já tava batendo cabeça muito pensando nisso, em como fazer, em como melhorar tudo, né? Que tipo de vídeo que eu podia produzir para chamar a atenção das clientes e o que eu tava fazendo ali, não de errado, né? Não vou dizer assim, estou fazendo tal coisa de errado. Não vou dizer isso, mas no que eu posso melhorar para chamar a atenção assim de clientes e clientes de outro estado, né? Porque a internet ela traz isso pra gente, né? Contato com pessoas que a gente nunca teria se não existisse internet, né? Então, assim, como eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Que tipo de vídeo que eu posso produzir, né? Por que eu ainda não alcancei nenhuma venda? Se eu não alcancei nenhuma venda fora do meu estado, é porque meu vídeo não tá alcançando as pessoas. Ou talvez teve um alcance, mas o vídeo em questão não era falando sobre vendas. Por quê? Eu produzo muito videozinhos das peças já prontas, sabe? As peças já prontas, carrossel ali de fotos também das peças e tal. Mas vídeo em que eu vim ali mostrando minha peça, falando o preço, falando que eu faço o envio, eu só fiz um. Eu só fiz um. Então, eu acho que tá faltando mais eu aparecer, tá faltando mais eu vir trazer minhas peças, mostrar, né? Pra conseguir fazer mais vendas pra fora, né? Pra outro estado. E por quê, gente? O que que acontece? A gente não consegue se manter, a gente não vai conseguir se manter e viver do crochê vendendo só para pessoas de perto, porque muitas vezes as pessoas mais próximas ali não vão querer comprar de você porque você é você, porque as pessoas já te conhecem e às vezes tem um certo, como que eu vou, qual palavra que eu uso? Eu vou usar a palavra ranço. Às vezes a pessoa tem um certo ranço de você e às vezes não é nada que você tenha feito, mas assim, é só por histórias que ela ouviu de você, mentiras que ela ouviu de você, né, que outras pessoas espalharam, né, histórias, mentiras, enfim. E vai ter parentes também que não vai querer comprar de você, tem parentes que compram? Tem parentes que compram, claro. Mas assim, gente, é muito mais fácil a gente achar parente que quer que você se lasque do que achar um parente que quer te ver bem. Então, e as pessoas próximas, né, são assim. Os amigos, muito difícil ter amigo que apoia também. Porque eu já vi uma frase assim, né, que é mais fácil um cliente virar um amigo do que um amigo virar um cliente. E é super verdade isso.
super verdade. Então, assim, se for pra gente ficar esperando conseguir viver do crochê, vendendo para pessoas próximas, a gente não vai conseguir. Então, por isso que eu digo que eu quero alcançar pessoas de fora, porque eu sei que se eu não fizer isso, não furar minha bolinha, eu não vou conseguir viver do crochê, que é um sonho meu, né? Hoje em dia é um sonho meu. Muito engraçado falar isso porque eu comecei assim do nada, né? Ai, eu vou fazer para vender. E isso era outra coisa que eu ia falar também. Muitas pessoas aprenderam quando eram mais novas, começaram, daí ou continuaram fazendo ou simplesmente se deixaram de lado e de repente teve um estalo, eu vou fazer para vender e foi fazer para vender. Só que não é assim que funciona, né? A gente, vou fazer para vender, mas a gente tem que se esforçar para aquilo dali dar certo. Então você tá disposta a pagar o preço para fazer o teu negócio dar certo? Ou você só achou que ia fazer, ia vender, ia ser fácil e assim, do nada, teu negócio ia para frente, ia dar certo e, e você ia viver daquilo dali, né? Todo mês tirando 4.000 reais daquilo dali desde o começo. Não é assim que funciona. A gente precisa persistir muito, a gente precisa insistir muito, a gente precisa ter muita fé, muita coragem, uma audácia sem tamanho para meter a cara e fazer dar certo. Não tô falando que quem deixou, desistiu, não teve audácia, né? Não teve persistência, porque muitas vezes a pessoa insistiu e não deu certo por falta ou de alguém que aconselhasse, falasse, que tal você tentar de outra forma? Porque quando a gente tá tentando, quando a gente tá se esforçando e não tá dando certo, é difícil, muito difícil, a gente parar, pensar, o que eu tô fazendo que não tá dando certo? O que eu posso mudar? Não, muito difícil ter alguém que vai te abrir o olho, né? E é muito difícil você abrir o olho sozinha. Então, muitas das vezes as pessoas tentam, não deu certo. Elas não têm uma visão do negócio de fora, assim, sabe? Se colocar de fora e olhar assim, eu posso ir por esse caminho. E ela pensa, poxa, eu já tentei o que eu podia tentar, não deu certo, então eu vou parar, né? E é isso que a gente tem que fazer, sabe? Não tá dando certo? Para, olha, pensa. Procura uma pessoa de confiança para você conversar, para falar, me ajuda a pensar. Eu já quebrei cabeça pensando nisso daqui e não consegui chegar a uma resposta, né? Ou então, meu amigo, vai conversar com o chat GPT, vai conversar com ele. E fala lá, chat do céu, tô tentando, tô fazendo isso, aquilo, aquele outro. Não tá indo, não tá dando certo, não tá fluindo. O que eu poderia mudar? Que o chat também pode te dar uma ideia, né? Porque quando não se tem ninguém do lado, você vai ficar esperando a resposta cair do céu. Você tem que ir atrás, né? E vocês devem pensar assim, poxa, ela tá falando isso, então ela com certeza entende super sobre vendas. Com certeza ela tá fazendo muitas vendas, né? Pra estar falando sobre isso. Gente, não entendo e não tô fazendo muitas vendas, tá? Eu fiz um grupo de pronto entrega porque eu parei com encomendas. Ai, gente, eu tô gripada. Voltando ao assunto. Eu fiz um grupo de pronto entregas porque eu parei com as encomendas, né? Como eu falei já nos vídeos anteriores. E, enfim, pesquisei como eu ia fazer e tal. Abri um grupo, coloquei
algumas regrinhas lá, piriri, pororó. E pensei, bom, por aqui com certeza eu vou conseguir vender, porque vai tá todo mundo aqui no grupo, né? Todo mundo não, vai ter várias meninas aqui no grupo. E com certeza, assim que eu postar, elas vão ver, elas vão querer. Uma peça ou outra, elas vão querer. No meu primeiro dia que eu postei lá, hoje é que dia? Hoje é dia 17. O meu primeiro dia de postar lá, minha primeira vez postando lá no grupo, eu não sei se eu não falei sobre isso até aqui no YouTube. Eu não me lembro se eu falei sobre isso. Mas enfim, no meu primeiro dia eu tava super ansiosa, né? E postei lá e esperando assim um resultado bom, claro, né? Ninguém espera um resultado ruim. E vi que esqueci de um ponto aqui. Mas é carreira fechada. E eu postei lá e fiquei esperando algum retorno. Não tive retorno nenhum, fui dormir. Eu postei, era 7 horas da noite. Aí eu fui dormir, era 8h30. E até 8h30 não tinha tido retorno nenhum do grupo. No outro dia acordei, tinha 2 pessoas interessadas. E uma eu teria que fazer envio pelo correio. E a outra ai, fulana, eu enviei teus tapetes pra fulana, fulana falou que gostou, eu passei teu número pra ela falou que ia entrar em contato. Tá. E, e daí a que eu ia ter que enviar, o frete ficou muito alto pra ela. Eu dei a opção dela ir. Ixi, eu dei a opção dela ir comprando e deixando pra fazer o envio de uma vez só, que daí o frete vale mais a pena. Dei essa opção pra ela falou que ia ver e nunca mais. E nunca mais voltou a falar comigo. E daí a outra pessoa, eu mandei mensagem e falei, olha, fulana que ficou de me mandar mensagem não me mandou até agora. Será que você consegue me passar o número dela, né? Pra eu mandar mensagem. Às vezes ela esqueceu, ou às vezes ela falou que que a pessoa tava com vergonha de me mandar mensagem. Eu falei assim, acho que ela realmente tá com vergonha, mas eu posso mandar mensagem pra ela, né? Ver se ela deixa você passar o contato dela pra mim, que daí eu te mando, que daí eu mando a mensagem. Porque a gente tem que ir atrás, né? Não é assim, ai, ficou de falar, ficou de mandar mensagem, ficou de retornar e não. E você deixa ali e nunca mais ninguém fala nada. Eu acho que a gente tem que ir atrás, né? E nisso, o que que aconteceu? Ah, é, eu vou ver com a fulana e tal. E, e daí falou, na verdade ela não quer, quem quer é o outro, que não sei o quê. Ai, gente, um rolo. Daí eu pensei assim, ai, pronto, né? Começou a enrolar demais assim, significa que a pessoa mudou de ideia, né? Não quer mais, e daí agora tá inventando uma desculpa, não sei, né? Sei lá. E daí ficou nisso. E eu não fiz venda nenhuma lá nesse meu grupo. Então, eu voltei a pensar o que eu posso mudar para que essa para que para que eu tenha um resultado diferente, né? O que eu posso mudar? E tô pensando, batendo cabeça e vou começar a colocar em prática tudo o que eu pensei, né? Sobre os vídeos, né? Enfim, pensei sobre várias coisas. E eu vou ir colocando em prática. E o que for dando certo pra mim, eu vou vir aqui falar, olha, gente, isso deu certo pra mim, tive tal retorno, e vou ir compartilhando aqui com vocês, tá?
Mas é isso, minha menina. Se não tá dando certo, dá um passo para trás, olha de fora, pensa o que que você pode fazer de diferente, né? Mudar ali para que você tenha um resultado diferente. Porque é aquilo. Se você quer um resultado diferente e fizer sempre do mesmo, você vai ter sempre do mesmo, né? Então, assim, eu acredito que vai dar muito certo. Eu acredito que eu vou conseguir. Eu acredito que eu vou fazer esse jogo virar. Vou fazer essa situação mudar, melhorar. Acredito sim. E, e eu vou fazer de tudo pra isso. Vou fazer de tudo pra isso. E um dia eu vou chegar aqui pra vocês e vou falar assim: postei e vendeu tudo. Em 10 minutos vendi todas as peças. Eu creio que isso vai acontecer um dia. Então, eu vou começar a pôr em prática certas coisas. E o que der certo pra mim eu vou falar. O que não der certo pra mim eu vou vir falar. E quero deixar aqui uma pergunta pra você. Você sente que tá se esforçando 100% para fazer o teu negócio dar certo? Já parou para pensar nisso? Então, eu quero que você deixe aqui nos comentários o que que você já tentou mudar, né? Mudou e deu certo. O que que você fez e não deu certo? Quero que você deixe aqui nos comentários, né? Pra gente ter uma troca de experiência, porque eu também tô aprendendo, né? Eu tô gravando um vídeo aqui no YouTube, mas eu sou nova no mundo das vendas aí do crochê, eu sou nova. Então, eu ainda estou aprendendo e quero que você deixe aí nos comentários aí o que que você fez, né? Quando as suas vendas estavam estagnadas. O que que você fez para mudar? O que que deu certo? O que que não deu? Né? Pra gente trocar experiência. E curte esse vídeo também, compartilha, que ajuda muito, tá? E até a próxima.